Renata, eu sou Noite Cósmica, amiga do Celso, graças a Deus. E gratidão, Beni, por ter me respondido. Estou muito feliz com essa live. Espero que a gente dê sequência, que esses aprendizados são muito bonitos e o Celso sabe muito. Gratidão. Arroba. Quem é o próximo? Posso falar? Obrigado. Eu sou a Ana, sou Kim 36, guerreiro galáctico, um aprendiz, tá? Porque guerreiro só o nome, tá? Conheço o Celso, já trocamos figurinhas e gostei bastante do contato. E a gente tem aí um aprendizado a desenvolver, né? Então, estamos junto. Obrigado. Quem mais gostaria de falar, por gentileza? Só se apresentar. Eu acho... Oi. Quem está falando? Deixa eu abrir a câmera. Oi. Olá, eu sou Betânia, sou Tormenta Cósmica Azul, estou na minha onda, já tenho aí 36 na minha onda também, né? E também já ouvi alguns áudios de Celso lá no grupo, mas não o conheço. Sou novata até nesses grupos aí, acho que é de São Paulo. Então, é um prazer estar aqui e recebi o convite de Renata. Prazer a todos. Já pode começar, né, Beni, eu acho. Daí o pessoal vai chegando, né? Certo. Alguns aqui falaram, comentaram, né, que conhece, né, o Celso, né, foram as pessoas que começaram a falar, né? Eu não sei se todos... Vou mandar um beijo. Manda um beijo. Beijo, Celso. Oi, Karina. Desculpa, não, aquele encontro lá de 2 anos atrás está acontecendo agora, hein? Parabéns. Tempo ao tempo, amiga. Vai. Arrou. Desculpa a interrupção. Boa noite, Lua. Boa noite. Vermelha, número 4. Beijo para vocês e vou desligar a câmera. Obrigada. Obrigado. Fica à vontade, né? Nós estamos aqui se apresentando para aqueles que quiserem, né? E estão alguns que conhecem o Celso, como pode perceber, ficaram mais à vontade de se expressar. Mas quem não conhece, então, a gente pode ter a oportunidade agora, tendo a palavra dele, né? Falando quem é, né? O Celso, né? Nesse momento. E se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar agora. Se não, eu já passo a palavra, então, para ele falar um pouquinho dele. Posso falar? Por gentileza. Então, vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, porque na vida a gente tem que ter sonhos. E esse sonho a gente não vai conseguir realizar sozinho. A gente não vai conseguir nada sozinho. E é interessante que na minha vida eu nasci libriano. Então, quando que as pessoas me conhecem, etc., eu sou muito curioso. Eu já sempre pergunto, qual é o teu signo? Dia que você nasceu? E assim por diante. Por quê? Porque eu acredito muito que nada nessa vida é por acaso. Quando a gente se apresenta para alguém, a gente vai falar a data nossa de nascimento, a gente vai falar um nome, alguma coisa ali já vibra.
é dessa forma que eu começo me apresentando. Eu não começo me apresentando só pelo meu rosto, pela minha cara, nem pelo meu corpo, nem pelas minhas palavras, mas pelo aquilo que eu vibro. É interessante que na nossa vida, quando as pessoas precisam de um ponto de referência, qual é a tua profissão, qual é a tua escolaridade, o que você fez, isso também é super importante. Porque, na realidade, nós somos um conjunto de coisas nos formando o tempo todo. Nós estamos se formando o tempo todo. A gente se apresenta sempre em formação. A gente não é produto acabado. A gente é produto que está sempre se transformando. Então, o que eu acho que é importante que vocês saibam de mim, né? Seria isso o mais importante dentro de uma apresentação. O que é essencial que vocês saibam de mim? O que é essencial é que eu, a partir dos 23 anos, comecei a me espiritualizar. Eu era um cético, né? Eu nasci numa família judia, daquelas tradicionais, mas não praticantes. Hoje, sim, minha mãe é uma judia praticante. Então, não fui educado para ser uma pessoa religiosa, não sou nem aquele que fazia Pai Nosso que estás no céu, de oração, não fazia nem Shema Israel, que é do judaísmo. Quer dizer, não fazia nada. Só que eu sempre tive dentro de mim um senso ético, talvez pelo meu signo ser de Libra. Então, mesmo eu não tendo uma ligação com algo invisível, tinha alguma coisa que liga ao invisível. São os nossos valores, no caso. Então, passei tanto uma juventude como uma adolescência apanhando muito e sem entender nada. Porque a gente, quando a gente não tem uma presença de uma força superior sobre nós, a gente não sabe para onde está indo. A gente está na escuridão. Aí, aos 23 anos, eu tive uma santa misericórdia altíssima e a gente é cercado para isso. Eu tive um chamado espiritual não potente, eu tive um chamado espiritual bombástico. Eu tive aquela experiência que as pessoas chamam como que é a experiência pós-morte, você sai do corpo, aí você fica olhando você, aí você volta para o corpo, né? E nessa experiência que eu passei, ela arrebentou comigo. Não sobrou nada da minha pessoa. Se eu era formado, eu fiquei desinformado, porque eu não sabia mais de nada quem eu era. Eu fui anulado por um plano superior. E desde aquela época, eu fiquei sabendo que eu tinha uma missão para cumprir. Mas isso foi me dado de uma forma de trombeta. Você tem uma missão para cumprir e fica que nem batedeira em cima de você. Você precisa fazer algo, faça. Bom, eu acho que é muito importante a gente entender que, mesmo a minha formação de comércio exterior, eu sou formado em administração, fiz bons colégios, tive boa educação, tive boa infância. Isso não representa, tive muitos amigos, também tive bons relacionamentos com mulher, isso não representa que eu sei o meu caminho, né? Agora, quando você tem um chamado, e aquela chama dentro de você, aquele chamado é um fogo dentro de você, ele te abre essa visão de algo que você não sabe, mas você precisa seguir. Você não sabe, mas você precisa seguir. Então, dentro dessa minha apresentação, eu acho importante vocês entenderem que a minha apresentação tem a ver como eu me vinculei com os números. Tudo que eu falei agora eu vou continuar falando do meu envolvimento. Que é a segunda pergunta do Beni, né, Beni? Que a gente combinou aquelas coisas antes do programa, né? Porque
Justamente, né? O número não é uma coisa que é muito do nosso cotidiano, apesar de ser, né? A intimidade, né? Essa amizade não costuma ser, a gente geralmente até foge. Mas então, como que para você foi essa relação com os números? Se foi fácil desde o início, se Não. como é que foi? Bom, eu quando era moleque, eu não era bom de matemática, pior não é isso. Eu era muito bom de conta. Eu era bom de aritmética. Mas quando os caras começaram a continuar as equações, para que serve isso? Não tem sentido nenhum. Né? Eu fui começar a dar sentido na minha vida quando eu estudei contabilidade, matemática, porque se eu errasse alguma coisa, eu tinha que fazer tudo de novo. Equação de segundo grau também. Falei, tudo de novo tem que fazer? E vou tirar zero, não vai dar tempo de voltar para eu fazer a prova. E vou bombar nessa matéria ainda, e vou ter que estudar no sábado. Né? Quer dizer, eu percebi que a matemática ela era eliminatória. Muito rápido eu percebia isso. E não era bom aluno porque eu não via sentido. Aliás, eu não via sentido em nada, eu não via sentido nos meus professores, em muita coisa que eu aprendia. Depois isso vai ser uma conversa que eu vou falar sobre os números. Esse cara está dando aula para mim do quê? Não estou sentindo nada. Né? Então, desde eu na escola, eu ficava viajando na maionese muitas vezes, porque eu não sentia que aquilo que estava sendo transmitido ressoava comigo. E eu nasci num dia 7. Então, eu achava mais interessante fazer outras coisas. Mas eu não posso dizer que eu não venho com uma inteligência muito boa. Então, eu mesmo não prestando atenção em nada, depois eu pegava um coleguinha do lado, uma coleguinha, estudava um pouco, falei, dá para tirar C? Dá, então eu passo e está tudo certo. Né? Eu queria passar de ano, eu não estava muito preocupado com o resto. Quando eu tive o meu chamado, e agora falando dos números, né? O meu chamado ele começou como uma bomba estratosférica energética, né? E ele levava eu a acreditar numa perfeição em tudo. Tudo era perfeito. Existia uma perfeição em tudo. E quando eu percebia que existia uma perfeição em tudo, eu exultava de alegria. Na realidade, eu tive esse chamado quando eu estava no clímax da minha firma. Eu tinha uma corretora de seguros, me sentia muito amado, me sentia muito realizado naquele momento, estava num auge, num pico, e estava meio The Champions, assim, meio campeão, e muito preenchido. E quando eu comecei a entender relação teoria, prática, resultado, isso já fazia parte da minha filosofia administrativa. Existe uma teoria, existe uma prática e tem que dar resultado. Mas isso eu sempre me liguei já com a minha aritmética, com meus números, com a minha matemática. Assim, eu sempre tive padrões de organização. Não dá para falar matemática sem organização, sem ordem. Então, eu falei assim, bom, esse negócio funciona, né? Porque faz assim, 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 e aí funciona. Não é uma coisa aleatória, como uma receita de bolo. O primeiro é isso, aquilo, e alguém já fez. Então, vai dar certo, dá tudo certo. E número não era uma coisa questionável, né? Então, mesmo quando eu fui aprender geometria, outras coisas que eu não entendia, eu falava assim, bom, eu não entendo nada porque não serve para nada isso. Eu não vou ser engenheiro, eu não vou ser químico, né? Ou físico, às vezes, até quando moleque eu pensava em ser arqueólogo quando era moleque. Eu pensava em ser historiador, que nem é o Beni. Você, Beni, faz a entrevista que você me lembra quando era pequeno, etc. Né? Historiador é famoso também, né? Mas matemático é mais glorioso, com certeza. Aí eu cheguei e falei assim, meu, para tudo. Isso aqui que eu recebi de chamado, né? É uma energia constante vibracional. Ela está constante, ela está se mantendo, é uma vibração contínua. Que nem pessoa chata, bêbada.
Ela sempre, você fica lá, ela continua do mesmo jeito, até ter porra, né, etc. Então, aquilo que é contínuo, aquilo marca a gente. Aquilo é vibracional, aquilo é forte, aquilo tem um ritmo, aquilo tem uma constante. Eu falei assim, bom, a única coisa que eu conheço que tem ritmo, que tem constante, que pode se igualar a isso, são os números. Porque os números, na realidade, você é aquilo e vai aumentando, vai diminuindo, vai tirando, vai somando, mas tem uma constante. Você está sempre indo de um ponto para o outro dentro de algo que é uma constante. Então, eu vou entrar nesse conceito que eu acho muito importante para a gente brincar um pouco com a vida e com os números nesse sentido. Quando você passa por uma experiência sine qua non diferente de todos, tenta se comunicar para ver se você consegue. Vai lá explicar para o outro o que você está sentindo quando você está num êxtase, numa alegria muito grande. Vai lá falar com ele. Vai lá. Então, você fica sozinho. Number one. Eu sou o primeiro, mas não tenho ninguém na minha volta. Então, o número 1 é uma vivência. Né? O número 1 não é um brinquedo, é uma vivência. Eu fiquei sozinho. Aí eu falei assim, nossa, que coisa louca, ninguém vai me entender. Ao mesmo tempo que você está sozinho, né? Você está the champion, você estava sentindo bem, você estava vibrando, você era diferente, mas você estava vibrando. Quando alguém chega para você, nossa, Celso, você é único. Eu falei, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Não sei, né? Porque existe dentro da relação do que a gente fala compromissos. Existe filosofia e etc. Então, pensa na filosofia do número 1. Pense em quem é o número 1. Primeiro, é um cara que trabalhou muito por aquilo, um cara que se matou para chegar no topo, e eu estava no topo. Eu falei assim, pô, fiquei mó tempo nesse topo aí, como é que funciona esse negócio? Mas quanto eu me esforcei para chegar nisso? E é isso que eu estou dizendo, que são as experiências que a gente precisa decifrar. Isso é decifrar. Será que o que eu estava fazendo eu amava muito o que eu fazia? Será que eu me anulava porque eu fazia? Eu me anulava. Que nem quando você está apaixonado, você se anula, é um idiota. Né? Você fica ali nulo. O outro fala amém, 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 assim seja. Né? Você está zerado. Né? Você faz a vontade. Então, eu, sentindo aquela vibração, eu fui, naquele momento, a oportunidade de me isolar, de me conhecer, de me proteger do meio ambiente, de olhar para dentro sem entender nada, mas apenas pelo êxito. Por isso, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, ela é iluminada, eu falei, ela é feliz? Ele é super bem-sucedido? Né? Porque ele é isso? Entendi. Então, ele vai ser espiritualista também, porque se ele é um fracassado, ele vai ser um revoltado. Gente fracassada vai ter dificuldade. Porque ele não sente essa força vindo de Deus. Ele não sente que a gente, né, brilha por um princípio maior. Vive por um princípio maior. Então, quando a gente vivencia as nossas emoções, elas ganham simbolismo para nós. Né? Você começa a entrar num mundo chamado mente abstrata, é tudo simbólico. Eu não tenho comunicação com ninguém. Então, eu não consigo falar. Então, ela representa uma emoção condensada. Né? Essa emoção, ela está condensada. Eu adoro.
Tem pessoas que, quando eu fico com emoção condensada, morra aqui. Posso morrer? Já está na hora de eu morrer? Estou feliz. Se eu morrer assim, eu vou para um lugar bom. Né? Então, não dá para falar de razão se não existe uma emoção dando suporte. Né? Quando a gente vai entender as coisas, você não pode falar uma coisa separada do outro. E isso é difícil para as pessoas entenderem se elas não sabem que elas têm um eu interior. Se você tem um eu interior, você é separado de todo mundo. Não tem jeito. E ele cobra de você sucesso, e ele cobra de você ser feliz, ele cobra de você ser alegre. Aí ele fica quieto. Aí ele fica quietinho, né? Faz carinho nele, amansa, senão ele fica latindo. Porque a gente tem essa primícia de se realizar. A gente precisa ser autorrealizado. Né? Acho que aqui até vale uma pergunta. Alguém já pensou sobre isso? Só que eu quero uma só pessoa de cada vez para falar. E se eu interrompeu, acabou, porque aqui o tempo precisa girar de forma sábia. Tá bom? Alguém quer falar sobre isso? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Eu até escrevi, mas aí eu pergunto. Pode. Pode? Pode. Como o reconhecimento do fracasso, no teu ponto de vista, auxilia ou atrapalha o processo de iluminação? E como você entende o processo de iluminação? Bom, eu vou falar sobre números e vou chegar nessa tua pergunta, tá? Bom, o que ele falou tem a ver com o que a gente está falando? Ainda tem. Porque você pode ser mais um ou menos um. Você pode se achar o pior ser de todos, um vazio, um nada, um sem nada, sem eira nem beira, coitado, maldito, fracassado e etc., que está pronto para cair no buraco. Então, imagina o número 1 caindo no 0. Caiu no buraco. Por quê? Não conseguiu mais ficar de pé, se fixar, né? Se suspender pelo seu próprio peso, né? Então, o fracasso vem em primeiro lugar da gente não acreditar na nossa individualidade. Não acreditar que nós somos feitos para ser o número 1. E o que ajuda no fracasso é que de tanto a gente ser humilhado pelos outros, de tanto ser pisoteado pelos outros, você fala, não vou confiar em mais ninguém. Né? Não vou confiar mais nos outros porque eles não sabem o meu caminho. Ou porque eles não querem ver eu feliz. Né? Eles não querem me ver feliz. Então, o fracasso todos nós somos, porque nós somos fracos. Mas a gente não é só fraco o tempo todo. Né? Então, assim, o número 1 é uma noção de força que vem quando você aprende que esse 0 é um processo de anulação por uma coisa que você realmente se entrega. Você precisa aprender a se entregar às coisas. Só que para você aprender a se entregar às coisas, para você poder ser regado por uma energia mais elevada, entra o teu autoconhecimento. Se vocês multiplicarem qualquer número por 1, quanto dá? Podem responder 1 que eu aceito, tá? 1. Se vocês multiplicarem qualquer número por 1, quanto dá? 1. Ele mesmo. Então... Quando vocês dividirem qualquer coisa por 1, dá 1. E qualquer número é 1 até a eternidade. O 2 é 1, o 3 é 1, o 4 é 1, o 5 é 1. Por isso a gente fala 2 unidades, 3 unidades. A gente está falando 3, 1, 4 sobre o 1, 5 sobre o 1.
Então, se a gente na vida não consegue alcançar os nossos resultados, é porque dentro da matemática, aí falando sobre ela, né, a gente não sabe que vai ter sempre uma parte nossa incognoscível, que a gente não conhece, que na matemática a gente usa também um fator para isso, né? Um fator que a gente não conhece e um fator que a gente conhece. A gente sempre tem duas incógnitas ali. Então, para quem gosta de matemática, ax mais b é igual a 0. Né? Então, assim, eu tenho uma incógnita, depois me dão um valor para aquilo, e aí eu começo a me desenvolver. Vou dar um exemplo. Eu não conheço a Sinara. Não conheço. Só que eu olho para a Sinara e falo, olha, ela tem cabelo preto. Aí eu reconheço. Eu estou saindo da minha incógnita. Ela está me dando um fator que eu conheço. Aí a minha cabeça já começa a deduzir como ela pode ser. Então não vem e fala assim, tudo é desconhecido na minha vida? Não. Tudo é conhecido na minha vida? Não. A gente é uma variante. A gente está num processo de vibração, de conhecimento. Então, é brilhante o raciocínio do incognoscível e do cognoscível o tempo todo. A matemática nisso ela é linda. Não sei mesmo. Não sabemos mesmo. Esse é o fator 1 humilde. O 1 está sempre do lado do 0. O 0 é nada. Se você se colocar orgulhoso, vai aparecer para você um 1 com aquele tamanho gigantesco. Imagina aqueles picolé de tu, um boneco gigante, bem maior que você, para te mostrar que você não sabe o que você achou que você sabia. Né? O 1 é uma linha vertical. Se você ver o desenho do 1, ele lembra um fogo queimando, um bastão. Mas se alguém tem 1 metro, o outro tem 2, o outro tem 3, o outro tem 4, o outro tem 10, o outro tem 100, o outro tem 1000, o outro tem 1 milhão. Então, um leva essa noção de baixo, cima e médio. Um está para 3 dentro de um desenho. Gente, uma pessoa só. Estou complicando muito? Hã? Ana, a gente não ouviu você. Tira o mudo. Falei, vai mais devagar. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Então, a gente vai 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, até inteirar. 0 ponto, né? Por quê? Porque a gente, como eu expliquei, nós somos frequências, nós somos ritmos. Ritmo, imagina uma corrida. Se eu começo a correr, eu adoro correr, que maravilha, mas eu treino todo dia e a pessoa não treina nada. Eu corro, eu não estou nem aí. Acabou, o ritmo é isso. Por isso que a matemática é tão difícil. Porque ela tem esse fator incognoscível, né, que vai fazer toda a diferença. Né? Sabe que alguém tem dúvida do que a palavra incognoscível aqui? Que a gente não conhece, incognoscível, não conheço. Não sei. Então, essa é uma questão importante. Falamos um pouco do número 1 e devemos aprender a simbolizar número, porque número é um símbolo. A gente estuda matemática, fala geometria espacial, figura plana. Tudo isso entra o que a gente chama de visualização. Plano imaginário. Né? O plano imaginário ele é desenvolvido dentro de nós através da harmonia com as emoções. Quanto mais a gente está bem emocionalmente, mais a gente vê com clareza as imagens.
Você já viu quando a gente está com raiva ou a gente está com medo, a nossa mão começa a tremer quando a gente vai escrever? A imagem, se é uma porcaria, você não quer ver, porque tem resultado. Então, nosso estado emocional, ele é importantíssimo quando você fala de número. Porque ou você é um psicopata, né, que não liga para ninguém, fala que todos nós aqui somos números, que não temos o coração e etc., ou você vai ser aqueles místicos que também são frios absurdamente para chegar às suas conclusões matemáticas, físicas, químicas, porque são ciências exatas, que buscam êxito. Pode falar, Bê. Aí eu entro naquela questão que eu estava mesmo, que era a pergunta do Kiko, né? O que tem, como que se ilumina? Porque se supostamente Lá na frente. mas se supostamente a gente consegue chegar na perfeição, atingindo essa capacidade de percepção desse número, a gente atinge na perfeição, por que não basta ser um bom matemático para ser um iluminado? Qual que é Porque a matemática em si não representa nada. Quem vai representar alguma coisa, na realidade, vai ser a sua relação, né, interna, principalmente interna, de busca de realização e autorrealização, que os números já demonstram. É muito diferente você realizar um prédio do que você realizar você mesmo. Você construir um prédio do que você construir você. Né? Eu posso construir uma academia sabendo tudo de matemática, sabendo as medidas certas e corretas, é uma coisa linda, me sentir realizado, mas não a ponto de entender que existe um incognoscível. Entender que existe uma filosofia por trás da coisa. Porque, além de tudo, nós somos padrões repetitivos, que é outra coisa que eu vou falar depois. Gente, ó, já vai acabar a reunião, vamos renovar isso, Beni. Falta... Pode... Sim, 2 minutos e meio. Então, assim, só para a gente entender uma coisa que é muito legal, né? Ninguém na vida consegue se desenvolver, principalmente no sentido de simetria, harmonia, se não trabalhar, em primeiro lugar, as suas emoções. Qualquer tipo, em inglês, né, emoções é emotions, né? Emotions é colocar uma coisa em movimento. Então, nosso problema não está na razão. Nosso problema está nas emoções. Então, antes de pensar em iluminação, eu preciso pensar em harmonia. Sim, isso me faz sentido. A harmonia, ela não necessariamente a gente percebe somente pela razão, abstração simbólica ao pensar números, mas também, por exemplo, sensação. A música, ela tem uma harmonia que a gente pode simplesmente sentir e ter aquela... É uma sensação daquela harmonia. Ou então a gente fala, não é harmônico. Mas a gente não sabe nada mas de números. Esse pensar em números em nós, ele é inevitável. Vai ser uma outra questão que eu vou falar. Tudo que você faz, você é um matemático 24 horas por dia. Você não está enfiando o nariz agora no computador para falar? Né? Você tem uma noção de distância exata de quanto você tem que estar perto de uma luz ou de uma situação. Nós somos matemáticos, nascemos dessa forma. Agora, a gente pode ter um potencial que a gente não observa para outros campos, né? Para outras fronteiras. Nascemos matemáticos e morreremos matemáticos. Né? Mas esse é um assunto que eu vou prolongar. Na hora da cozinha, se você põe sal, se você põe menos sal, quando você está acelerando um carro, tudo você está usando a matemática. Tudo, sem parar. Ó, gente, vai cair aqui, pode ser
como o meu estava gravando, ele vai começar a fazer um hacking e vai passar para o meu computador. Eu já tive algum problema na hora de voltar. Então, se você puder gravar na próxima, viu, Celso? Acho que vai ser melhor. Pode ser que eu demore para voltar por causa disso. Mas aí eu vou ter que voltar no celular. Tá. Mas, até já, então. Aí na próxima, eu acho que talvez algumas pessoas podem fazer perguntas, né?